Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do resumo do nosso livro Super Intestino. Vamos lá aqui, ó. Se você tá chegando nesse vídeo aqui a primeira vez, só afastar aqui umas coisas. A água tá aqui no ponto, mas enfim. Se você tá chegando aqui a primeira vez, pessoal, nesse vídeo aqui. Pera aí, deixa eu só ver, tá gravando, tá direitinho, tá, tudo ok. A gente tá lendo esse livro aqui, Super Intestino. Eu tô fazendo um resumo e tecendo aqui, olha que palavra bonita, alguns comentários que eu acho relevantes, né? Que eu acho relevantes sobre esse livro, tá? Não necessariamente é o resumo 100% da coisa. Eu trago os pontos principais que eu vejo que faz sentido, repito. Tento fazer um filtro, porque eu acho um livro que traz, às vezes, algumas coisas que... Não sei. Eu fico meio assim, porque esse cara escreveu um... Até falei isso no episódio 1. Esse cara aqui escreveu um livro chamado Barriga de Trigo, sabe? E ele é bem contra o glúten. Não que seja um problema, é né, a visão do cara. Só que eu acho a visão dele, aí que é particular, né? Eu acho a visão dele um pouco exagerada sobre isso. Então eu tento trazer um pouco mais de filtro, algumas informações, enfim, né? Ser algo real e concreto e sem ser escandaloso, que eu não gosto disso não. Tá bom? Então, no vídeo passado a gente falou o resumo do capítulo 2 e 3. Hoje a gente vai falar do 4 e do 5. O 4, que tem esse título A Fecalização dos Estados Unidos. Nome feio, né? Mas vocês vão entender o que é que ele quer dizer com isso. Já já, quando a gente for comentar. E o 5, que é Cuide do Seu Muco. Eu achei bem legal esse capítulo. Eram algumas coisas que eu já sabia. E ele trouxe aqui numa visão bem interessante. Tá bom? Então a gente vai comentar sobre esses 4 capítulos aqui, beleza? Lembrando que o livro aqui, ó, ele é dividido em... Deixa eu só ver aqui uma coisa aqui no meu áudio. Tá bom, tá bom. O livro aqui, pessoal, ele é dividido em 4 partes, tá? Parte 1, que vai até o capítulo 5, ou seja, com esse vídeo aqui, a gente termina já a parte 1, aí depois tem a parte 2, que ela é menorzinha, só tem 3 capítulos. A parte 3 só tem 2, e a parte 4, né, não é dividido em capítulos, é como se fosse um esquema prático para criar seu próprio superintestino, um plano de 4 semanas. A gente vai chegar lá, beleza? Então, com esse capítulo aqui, a gente termina a parte 1, tá bom? E a gente, no outro vídeo aí, começa a parte 2, certo? Onde ele vai falar mais profundamente sobre SIBO, que é o supercrescimento bacteriano no intestino delgado. A gente comentou bem por cima, né? Lá no episódio número 1, entre outros. Mas vamos lá, vamos aqui com calma. Eu quero conversar com vocês sobre algumas coisas. Paciência comigo. Sou um ser humano como vocês, não sou sabe tudo, pelo contrário. Se eu me pus esse desafio de estar lendo e tentando aqui dar aula, é porque eu entendo que eu preciso aprender mais, cada vez mais, apesar de atender nessa área desde 2018, nessa área de nutrição e distúrbios digestivos, né, do trato gastrointestinal desde 2018, quando eu me formei. Mas é isso, eu acredito que eu preciso aprender mais. Eu acho que a gente ganha aqui, eu aprendendo mais e vocês também, de alguma forma, aprendendo algumas coisas que talvez não teriam um contato fácil, né? Só lendo artigos ou lendo esses livros, beleza? Então vamos lá. No capítulo número 4 aqui, ele começa com aquele título que eu falei: A Fecalização dos Estados Unidos. O que é que ele quer dizer? Ele começa a falar que cada vez mais. Aí aqui, assim, eu vou falar tudo a nível de teoria, porque eu não tenho experiência com isso, eu não sou médico. Sou nutricionista. Mas ele fala que cada vez mais os médicos, quando vão fazer exames de imagem nas pessoas, estão percebendo um fenômeno chamado de fecalização. Fecalização no intestino delgado. O que é que ele fala com isso, delgado? Né? Lembrando que o intestino ele é dividido em 2 partes. A gente comentou sobre isso, acho que no vídeo passado. Que é o intestino delgado e o intestino grosso. E o que é essa fecalização? É como se fosse, pessoal, literalmente algo semelhante a fezes no intestino delgado que não era para estar acontecendo. Porque a gente sabe que as evacuações são formadas apenas no intestino grosso com a ajuda da microbiota intestinal que fermenta,
Aí lá também no intestino grosso, no grosso ocorre o processo de absorção de água e as fezes se formam, né? Então ele começa a atrelar que esse fenômeno que tem se tornado cada vez mais raro, que é essa fecalização no intestino delgado, provavelmente é por culpa da disbiose no intestino delgado e é a SIBO, que a gente já comentou brevemente, mas a gente parece que vai se aprofundar mais no próximo vídeo com a parte 2. Então ele fala, se estão encontrando muito esse fenômeno, isso significa que muitas pessoas estão com a SIBO, com esse supercrescimento bacteriano. Isso só reflete aquelas coisas que a gente já conversou. Hoje a gente toma antibiótico demais. Hoje a gente se alimenta com muitos alimentos ultraprocessados, muito industrializado, quase nada de alimentos minimamente processados ou alimentos in natura, que eu gosto de chamar de comida de verdade. Então, cada vez mais a gente está aumentando esse índice de disbiose, né, tanto no intestino grosso, que é a disbiose clássica, quanto no intestino delgado, que a gente chama de SIBO, certo? Então, esse aqui, enfim, é o primeiro comentário que eu queria fazer. Aí, só para lembrar para vocês aqui também, eu até coloquei aqui, ó, fisiologia básica. Vamos começar aqui da boca, estômago, só para vocês entenderem talvez melhor o que ele quis falar com isso. Estômago, intestino delgado. Delgado e o intestino grosso. Quando a gente come, pessoal, alguma coisa, a gente faz uma refeição, né? E esse alimento ele entra em contato com a nossa boca e com as nossas secreções, que são liberadas pelas glândulas salivares. A gente chama esse componente, ou seja, alimento junto com secreções salivares de bolo alimentar. Isso aqui, quem é da nutrição sabe de cor, eu acredito. Tá bom? Bolo alimentar. Então esse bolo alimentar, ele começa a ser digerido, ele começa a ser modificado e ele cai no nosso esôfago, depois lá no nosso estômago. Quando ele chega lá no estômago, ele vai receber as secreções gástricas e depois no intestino vai receber as secreções que vêm do pâncreas, vêm da bile, né, que seria a vesícula biliar e tudo mais. E esse bolo alimentar, agora com essas novas secreções, recebe um novo nome que é o quimo, certo? Então perceba, no intestino delgado é para ver quimo, tá bom? E já no intestino grosso a gente já chama esse quimo, assim que ele atravessa o íleo, que é a última porção do intestino delgado, ele cai no intestino grosso e ele entra em contato com a microbiota intestinal, a gente chama de fezes. Então, quando ele fala que a fecalização está acontecendo, ele literalmente está falando que as fezes estão aqui, ó, nessa parte aqui, ó, fezes, tá bom? Que é do intestino delgado, que não era para ser o quimo, né? E para haver as fezes é necessário essa ação da microbiota. E no intestino delgado a gente sabe que não era para estar tendo uma grande quantidade de bactérias, né? Não é normal isso, é para ter uma grande quantidade de bactérias no intestino grosso. Então, se está ocorrendo a fecalização, quer dizer que o intestino delgado das pessoas, da gente, está cada vez com mais bactérias e provavelmente possa ser a SIBO e esse fenômeno aconteça. Deu para entender melhor aí? Espero que sim, tá bom? Aí depois aqui ele fala um pouquinho mais que existe uma família de bactérias que está mais associada com o desenvolvimento da SIBO, voltando para essa questão aqui da fecalização. Ele chama de bactérias da família Enterobacteriaceae, que são bactérias né, do tipo gram-negativas. E dentre essas bactérias, né, que estão mais associadas, né, quais seriam as espécies? A gente tem aquela Escherichia coli. Se eu tiver errado aqui, velho, paciência, porque é uns nomes realmente meio difíceis. A gente tem a Klebsiella, não sei se escreve muito bem assim. Enterobacter, enfim. Então ele fala que à medida que a gente vai, né, aí repito, tomando antibiótico de forma desregrada, comendo mal, tendo esses hábitos negativos, a gente vai começando a dar possibilidade que essa família Enterobacteriaceae, são
É uma família de bactérias gram-negativas, ou seja, que tem um caráter inflamatório. Um amigo meu, ele assistiu o vídeo aqui, ele começou a assistir o que a gente está fazendo aqui, né, o resumo do livro, e ele me fez uma pergunta assim no WhatsApp depois, né? Ítalo, toda bactéria gram-negativa ela é ruim? Não, tá? Não fique pensando dessa ideia também simplista de que gram-negativa é ruim e gram-positiva é boa. Não é verdade. Mas nesse caso aqui, normalmente, né, dessa família aqui que são gram-negativas, elas são bactérias que têm realmente esse poder de ser mais inflamatórias, porque elas têm certas substâncias na parede celular dela e que elas liberam que podem servir como gatilho de inflamação. Então, essas bactérias não eram para estar no nosso intestino em uma grande quantidade, especialmente no intestino delgado. E quando elas estão, essas Escherichia coli, essa Klebsiella, essa Enterobacter, essa Citrobacter também aqui, ó. Citrobacter. Eu tô com a minha colinha aqui também, viu, pessoal? Isso aqui não tá na minha cabeça, não. Não fiquem aí romantizando de que eu sei todos esses nomes aqui de cabeça, não. Eu tô aqui do lado aqui com a colinha aqui, viu? Vez ou outra eu tô olhando pra eu lembrar dos tópicos, tá bom? Então, quando essas bactérias estão em grande quantidade no intestino delgado, aumenta-se o risco de você ter, né, o supercrescimento bacteriano no intestino delgado, tá bom? Ponto 3, ele começa a falar novamente, aqui eu não vou repetir, sobre o exagero dos antibióticos. Aí ele vai falar lá sobre aquela espécie de bactéria que todo mundo aqui deve conhecer, que é o Clostridium. Tá só assim, ó, que é o difficile. Que é interessante, a gente acha que essa... Olha só como não é tão simples compreender a microbiota intestinal. Não é tão simples assim, a bactéria é ruim e boa, tu tem que matar todas as ruins e só tem que ficar as boas. Na verdade, a gente fala assim, e eu também tento até falar assim para vocês, para ficar didaticamente mais compreensível, pessoal. Mas na verdade, até as bactérias ruins, quando estão em equilíbrio, parece que isso é necessário para ver um microambiente intestinal saudável. É bem louco isso, né? Então, por exemplo, essa Escherichia coli aqui, ó, que eu falei para vocês aqui em cima, não é que ela precisa ser eliminada do teu intestino para que você seja saudável. Ela precisa estar lá em uma quantidade moderada, né? Nem muito nem pouca, para que ocorra um equilíbrio, entendeu? O Clostridio difficile, e é por isso que eu fiz esse comentário aqui, também é o mesmo raciocínio. É uma bactéria que, em teoria, ela é ruim, ela causa aquela diarreia persistente, ela pode causar doenças, mas o Clostridio difficile, ele nem pode estar muito, nem pode estar pouco. Ele precisa estar em uma quantidade moderada junto com essa microbiota, dentro da microbiota, para que ocorra um equilíbrio. É bem louco isso, né? Então não é tão simples, tá certo? Como a gente acha. Então ele vai falar que, por exemplo, todo mundo tem esse Clostridio difficile no intestino. É bem provável isso. Só beber mais um gole de água aqui. Eu tô olhando aqui pro relógio, porque já vou atender aqui um paciente na consultoria. E eu espero que dê tempo que vai dar, se Deus quiser. Em teoria, eu tenho aqui 40 minutos para gravar esse vídeo. Vamos ver. Então, o que é que acontece aqui, pessoal? É muito provável que todo mundo tenha esse Clostridio difficile. Mas quando a gente faz um uso exagerado de antibiótico, e o antibiótico a gente sabe que ele não é seletivo, ele sai matando tudo, sai limpando tanto bactérias ruins quanto boas, as ruins quanto as boas. E o Clostridio difficile, ele por ser uma bactéria oportunista, ele vai pensar, olha só, rapaz, devastaram tudo aqui. Agora é minha vez de dominar essa parada aqui, dominar o intestino, né? Então, quando isso acontece por conta do exagero de antibióticos, aí sim o Clostridio difficile, em alguns casos, ele chuta não, ele diz que até parece que é um percentual de 30%, mas também é 30%, lembrei. Realmente 30% das pessoas pode acontecer nos casos após a antibiótico terapia dos casos. E
Aí assim, aí ele se instala e pronto, velho. Quando ele se instala, é muito difícil matar esse negócio aqui. O percentual, porque aí você vai ter que tomar uma outra rodada de antibiótico. A primeira rodada aqui de antibiótico não tinha nada a ver com Clostridio, sei lá, tu tava com outra coisa. Aí você ficou curado, é outra coisa, mas um segundo problema foi gerado, digamos assim. Aí agora você tem esse negócio pra matar e o nome dele é Difficile, porque realmente ele é muito difícil de matar. Então você vai ter que fazer uma segunda rodada com antibióticos pra matar o Clostridium. E parece que não é fácil, por isso que o nome dele é Difficile. Aí ele tava falando que isso parece que ainda não é tão comum no Brasil, talvez ali em São Paulo, no Hospital Albert Einstein, no aquele outro lá, sírio-libanês, talvez lá seja mais comum. Uma vez eu até ouvi uma notícia sobre isso. Mas existe uma outra técnica que a taxa de sucesso é muito maior do que dos antibióticos para matar esse Clostridium difficile. A taxa é de 90%, superior à taxa, né? 90% de sucesso, que é o quê? Que é o que a gente chama em inglês de FMT, que é o transplante microbiota fecal, onde literalmente você pega lá um doador saudável, certo? E esse doador saudável, ele vai doar suas evacuações. Existe todo um teste por trás para ver como é que é a microbiota do cara, não é qualquer pessoa. Se aquela pessoa tiver uma microbiota saudável, e vai ocorrer esse processo de transplante, que existem algumas formas de fazer isso, também não quero adentrar aqui muito. E isso é mais eficiente do que a antibiótico terapia. Olha só que interessante, que até as nossas próprias evacuações, se a gente tiver um intestino saudável, elas podem ajudar a tratar doenças, a curar doenças, tem um efeito terapêutico por trás. É muito louco, né? Isso. Mas enfim, esse aqui é outro ponto que eu quero comentar com vocês. O quarto ponto seria duas frases que ele citou aqui, que eu vou até dar um Ctrl C, Ctrl V para ficar mais fácil. São essa aqui, ó, para que você possa entender o contexto do que eu quero falar. Certo? Espera aí, paciência aí. Pronto, eu vou botar aqui assim e vou abrir logo o tópico 5 aqui embaixo. Que é a seguinte frase aqui. Eu vou botar assim um do lado da outra. Ele fala assim, ó. Eu não lembro aqui muito bem o contexto, velho, por que ele citou essa frase, mas quando eu li, eu pensei assim, caramba, eu vou falar isso pra eles. Aí assim, agora sim, eu vou trazer um contexto que é real pra expandir a consciência de vocês. Então vamos lá, ó. Só porque uma coisa é associada com outra, não significa que exista uma relação de causa e efeito entre elas. Guarda isso. Essa palavra associada e causa e efeito. E a outra frase foi: muitos conselhos sobre dieta e saúde de modo geral se baseiam nesse tipo de associação. É o que é o comentário, o que é o raciocínio que eu quero trazer para vocês aqui. Seguinte, pessoal, a gente tem vários tipos de estudos, né? A gente sabe, estudo experimental, estudo clínico. Dentro do estudo clínico, a gente tem vários tipos, experimental também. Mas eu quero falar com vocês agora sobre dois tipos de estudos que a gente chama que são estudos de associação. Associação e estudos de causa. Eu vou falar assim para ficar mais didático, para você entender o que eu quero falar. O que que acontece, pessoal? É mais fácil a gente fazer estudo de associação para a gente entender certos, como é que eu posso falar, fenômenos relacionados à nossa saúde. Eu vou dar um exemplo bem clássico aqui. É a associação que fazem entre consumo de carne vermelha e câncer de intestino, com certeza em algum momento, ou de estômago. Você já deve ter visto em algum lugar pessoas falando isso no Instagram, no YouTube, uma notícia em algum jornal aí, falando isso assim: estudo revela, comer carne vermelha está associada com câncer. Entendeu? Qual é a ligação natural que a gente faz quando a gente lê um tipo de notícia dessa? Sim, a gente perceber.
carne vermelha causa câncer. Mas não é verdade, não é tão simples assim. Eu não posso nem falar que não é verdade. O que eu quero te dizer é que não é tão simplista dessa forma. Associação, que é o que ele cita aqui em cima, nessa primeira parte da frase, ela não significa que existe uma relação de causa e efeito. Ela só fala assim, ó. Toda vez que vocês forem ler qualquer coisa, assim, o consumo de peixe está associado a uma vida mais longa. Consumo de ômega 3. Consumir verdura está associado a uma melhor saúde intestinal. Isso significa que essas duas coisas acontecem juntas, mas que uma não causa o efeito dessa outra coisa. Entendeu? Eu sei que é difícil, mas eu vou aqui com calma tentar te explicar. Por que eu tô te falando isso? Tô abrindo aqui um parênteses do resumo do livro, tá? Mas tem a ver. Porque, pessoal, muitas pessoas usam esse tipo de estudo para causar sustos, para causar escândalo, para causar mídia, para causar medo. Então, quando você fala que carne vermelha causa câncer baseado nesse estudo, você está completamente errado em pensar isso. E mais errado ainda se você sai falando esse tipo de mensagem publicamente, que é pior para mim. Você está fazendo um grande desserviço. Porque esse tipo de estudo ele só mostra a associação, mas não mostra a causa. Porque ele é limitado, pessoal. Esse estudo ele não tem como. Esses estudos de associação, eles não têm por objetivo identificar a causa das coisas, só essa associação. Então, o jeito correto de pensar sobre o resultado desse tipo de estudo é: vamos lá, ler de novo a notícia. Consumo de carne vermelha está associada com câncer. Aí você entende que as duas coisas acontecem juntos, mas existem coisas por trás que não foram avaliadas. Por exemplo, é que eu quero te dar dois exemplos para você entender. Né? Normalmente, pessoal, pessoas que comem carne vermelha em excesso, normalmente, podem ser sedentárias, são mais sedentárias, não comem nada de legume, normalmente fumam, normalmente bebem muita cerveja, o cara come muita carne vermelha e se acompanha muita bebida alcoólica, entendeu? Então, é muito provável que sejam esses fatores, em soma, que causem o câncer. Porém, o estudo só está analisando uma única variável, que é o consumo de carne vermelha. Por isso que ele só chama isso de associação, tá bom? Mas a gente não pode entender isso como causa. Então, por que eu estou falando isso no final das coisas? Para a gente ter cuidado com esses tipos de notícia que a gente lê. Então, toda vez agora que você for ver, né, um trabalho, uma notícia falando sobre associação de uma coisa com a outra, antes de você já pensar em causa, agora você acredita que compreendeu o que eu quis falar. Fiquem com os dois pés atrás, entendam que associação também é um resultado importante, a gente tem que levar em consideração, mas não significa que aquilo causa a doença lá, entendeu? Porque imagina só um outro cenário, velho. O cara que come carne vermelha, mas ele se exercita, ele dorme bem, ele não bebe álcool, ele come uma carne vermelha magra, ele come mais carne moída com legumes. São dois cenários diferentes. Como é que eu vou falar que uma pessoa que come carne vermelha com legumes, moidinha, só cortes magros, faz, né, não é sedentário, é extremamente ativo na academia? Como é que eu vou falar pra essa pessoa assim, ó, parei de comer carne vermelha que ela dá câncer? Primeiro que eu tô mentindo, porque não dá, não causa. E segundo, entenda que o contexto que ela está inserida é completamente diferente do contexto de uma pessoa que come só carne vermelha gorda, frita em óleo, é sedentário, bebe muitas bebida alcoólica e quase não come legumes. Entendeu? Então, esses estudos não avaliam contextos, eles só avaliam variáveis soltas. E essas variáveis soltas, beleza, elas podem nos revelar algumas coisas importantes, mas não revelam causa. Ou seja, tomem cuidado. Eu vou encerrar por aí para não me estender mais, certo? Então, tomem muito cuidado quando vocês virem esse tipo de estudo, de notícia por aí. Beleza? Espero que eu tenha sido claro, pessoal. Vamos dar continuidade então. Aí a gente vai agora, né? Deixa eu ver quantos minutos está dando essa gravação. Tá dando 24 minutos, tá bom. Eu acho que eu botei aqui parte capítulo 4 e 5, mas acho que eu vou fechar aqui no 4 para não ficar grande.
E depois eu vou gravar um outro vídeo com a parte 5, beleza? Para não ficar tão grande, certo? Não ficar muito longo. Mas vamos aqui para o último tópico, então, do capítulo 4. Vou até apagar aqui, ó. Capítulo 4, 5 e 4, vou deixar só 4. Tá bom? Então vamos lá, agora para o tópico 5, que é o último. Aí ele vai falar aqui sobre o que a gente chama de disruptores. Quer dizer, ele nem usa essa palavra. Fui eu que meio que criei isso. Criei não, eu pensei assim, vou chamar isso aqui de disruptores da microbiota intestinal. Ele vai falar de uma série de coisas, de outras coisas que podem prejudicar a nossa microbiota, né? Fora o antibiótico, comer mal, etc. Aí ele vai começar a falar que a produção agrícola, desde que começou, ela foi evoluindo, foi utilizados herbicidas. Dentre eles, o que ele cita muito, ele vai citando no livro e você vai percebendo, que é o glifosato. E esse glifosato ele é muito utilizado em plantações de milho, de soja, de trigo, ou seja, grãos que a gente consome bastante, né? Todo mundo aqui consome alguma coisa de milho, alguma coisa de trigo, que tenha farinha de trigo, soja. Normalmente são grãos bem comuns na nossa alimentação. E ele fala que existem estudos mostrando que esse glifosato ele piora a microbiota intestinal, etc. Aí depois ele também, lembrando que herbicida serve para matar ervas daninhas, né? O cara vai plantar milho, ele não quer que nasça lá ervas que matem o milho dele. Então ele bota o herbicida para matar as plantas que atrapalhariam o milho de crescer e se desenvolver. Aí ele vai falar sobre os inseticidas. Inseticidas. É assim mesmo, né? Que se escreve. Inseticidas. Aí ele cita um aqui, ó, que tem um nome bem difícil, que eu vou até dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, ó, que é o clorpirifos. Inclusive, ele já foi banido dos Estados Unidos, da União Europeia, mas continua sendo usado no Brasil. Como sempre, né? O Brasil parece que a gente só tá aqui para se lascar nesse país. Mas enfim, aí ele fala que esse inseticida ele serve para matar as pragas e tudo mais, gafanhoto, nananã, tudo mais. Também causa prejuízo na microbiota intestinal. Aí ele fala do bisfenol A, que ficou bem famosinho por aí, que é o BPA. BPA. Que inclusive hoje vários snacks encontrado muito no plástico. Inclusive muitas indústrias, muitas empresas que trabalham com produção de materiais de plástico hoje fazem questão de botar lá BPA free. E esse bisfenol A ele também prejudica o nosso intestino, a nossa microbiota. Ele fala sobre os metais pesados que são encontrados em peixes, nananã, os adoçantes artificiais. Inclusive eu tenho um vídeo aqui, adoçantes artificiais. Quais são os principais adoçantes artificiais que a gente mais usa, que é vendido aí no supermercado mais facilmente, ou é colocado já no alimento processado, né, para excluir o açúcar. Normalmente é a sacarina, a sucralose e o aspartame. Aspar, aspartame. Esses são os mais utilizados, tá bom? Tem outros. Tem um trabalho de um cara que é. Eu tenho um vídeo aqui. Se puder, vai ver esse vídeo agora desse. Tenho certeza que vai ser muito esclarecedor pra ti. Tem um trabalho de um cara chamado de Victor Marcos. Eu acho que é assim. Posso estar errado, velho. Mas, enfim, né? Esse cara aqui, ele fez um trabalho lá na Universidade de Israel, em Tel Aviv, onde ele mostrou que esses adoçantes aqui, eles pioram o que a gente chama de quorum sensi. O que é isso? Isso aqui eu explico sensing. Acho que é assim, sense. Explico bem direitinho nesse vídeo. Vai lá assistir, sério mesmo, vai valer a pena. Eu vou deixar aqui na descrição, pronto. Vou deixar aqui na descrição, tá? Pra você clicar. Aí o que é que acontece? Esse quorum sense, pessoal, ele é o mecanismo de comunicação da nossa microbiota intestinal. É o jeito que a nossa microbiota intestinal ela conversa com a outra e conversa com as nossas células intestinais. Então essa comunicação ela é necessária que aconteça para que o intestino fique em equilíbrio. Porque uma microbiota, porque uma bactéria, vamos chamar de espécie A e espécie B. Aí tá vindo uma bactéria C, da espécie C, que é ruim, que ela é patogênica, que ela causa doença. Aí a bactéria A e a B, elas conversam através desse quorum sense assim, olha só, tá chegando aí ó, uma bactéria
causa problema intestinal. Vamos matar ela, vamos se juntar para eliminar ela. Então elas conversam. E também elas conversam com o nosso intestino, elas ficam lá constantemente conversando com as nossas células imunológicas, tá bom? Fazendo o equilíbrio dessa atividade de inflamação e anti-inflamação no intestino, porque, repito, eu estava conversando um pouquinho mais cedo aqui com vocês, aquela história, né, que uma microbiota saudável, ela não é 100% só bactérias boas. E o nosso intestino também não é só 100% para ser saudável anti-inflamatório. É necessário que haja inflamação e resposta de anti-inflamação, em equilíbrio também. Porque se a gente fosse 100% anti-inflamatório, a gente morria. Qualquer coisa que entrasse em contato com a gente, porque o que é inflamação? É um mecanismo de defesa. Então você corta lá o dedo, se você comesse alguma coisa contaminada, que todo dia a gente está comendo várias bactérias junto com comida. Não existe comida estéril. Se a gente não tivesse, pessoal, esse sistema de inflamação ativa, qualquer coisa que entraria no nosso trato gastrointestinal, a gente não conseguiria nos defender, porque inflamação é um mecanismo de defesa, e a gente morreria fácil, entendeu? Então também existe esse equilíbrio. Mas voltando ao assunto do quorum sense, essa conversa ela é necessária, velho. Porque se não houver conversa, vai ficar um ambiente meio que maluco, você compreende? Porque nem as espécies vão conversar entre elas, não vai haver essa conversa entre a nossa microbiota e as nossas células intestinais, as nossas células de defesa. E esse cara descobriu com esse artigo, que eu analiso esse artigo lá, por isso eu quero que tu veja esse vídeo, ele percebeu que esses três adoçantes atrapalham esse quorum sense. Então, aumentando o risco de disbiose e inflamação intestinal. Certo? Intestinal. Beleza? Então, é isso, tá? Aí um outro ponto que eu queria falar contigo, cara, é a gente entende esse negócio aqui, eu acho. Não precisava nem eu estar falando que herbicida ele causa prejuízo para nossa microbiota, e tem esse glifosato, aí tem esse inseticida aqui, ó, clorpirifos. Aí tem o bisfenol A, tem os metais pesados, tem os adoçantes, entende isso aqui. Mas, velho, vamos ser sinceros, cara. Adianta eu ficar numa neurose? A gente faz o que é possível. Se der pra comprar aqui comida orgânica, vai na orgânica. Se não der, paciência, velho. Eu vou deixar de comer vegetal porque tem herbicida. Eu vou deixar de comer fruta porque tem inseticida, entendeu? E é isso que eu vejo aqui na internet. As pessoas ficam só falando isso aqui, mas esquecem de trazer o bom senso. É todo mundo que vai ter dinheiro para comprar alimentos orgânicos? Vamos ser sinceros, não é. É fácil encontrar alimentos orgânicos? Também não é fácil e não é barato. Mas ainda assim, vale a pena consumir fruta e verdura, mesmo que venham com esses herbicidas e inseticidas, entendeu? E a gente não tem como mensurar. Devem ter frutas que vêm mais, devem ter frutas que vêm menos. Então, velho, paciência. Bisfenol A, o que é que dá pra gente fazer? Aí aqui nesse ponto aqui, herbicida e inseticida, voltando, o que é que a gente pode fazer? Se der pra comprar orgânico, vai. Se não der, coma normal, velho. Eu não vou falar pra ti aqui parar de comer. Porque se tu parar de comer, tu vai estar parando de consumir fruta, legume que tem fibra e tem polifenóis que fazem bem pra tua saúde, né, intestinal e pra tua microbiota, entendeu? Então é melhor continuar comendo, entendeu? Bisfenol A que tem no plástico, o que eu posso falar pra ti? Evita, sei lá, garrafa plástica de água, ou compra uma que é BPA free. Evita o que dá pra evitar, tá bom? Perdão, né? Eu tossi aqui, entendeu? Engasguei um pouquinho. Certo? Certo? Metais pesados. O que é que dá pra fazer? Sei lá, velho, tu vai. Troca as panelas na tua casa, ao invés de panela de alumínio com aquele Teflon, que é aquela camada antiaderente lá. Compra uma panela de aço inox. Compra uma panela de pedra. Tá entendendo? Faz o que dá. Se não der, também paciência. Mas tenta pelo menos trocar a tua frigideira. Assim, não, a minha frigideira é aquela de Teflon lá. Aquele Teflon realmente parece que não é legal. A cada processo de fritar alguma coisa ali, ele libera muito Teflon, muito alumínio e tudo mais, e não faz bem pra nossa saúde. Então compra um de aço inox. Não libera nada, em teoria, né? Adoçantes artificiais, eu até explico lá no vídeo também. O que é que tu pode fazer? Tenta eliminar esses, mas quer continuar usando?
usa mel de abelha, que é um adoçante natural, né? Porque tem dois tipos de adoçantes. Dois tipos de adoçantes. A gente tem os artificiais, que são esses, que é os que parecem que fazem mal, tá bom para a microbiota, e os naturais. Os naturais são o quê? A gente tem os polióis, que é o xilitol, sorbitol, eritritol. A gente tem a estévia, que é derivada da folha de uma planta lá, que agora eu também não lembro o nome. A gente tem o mel de abelha, entendeu? Então, tenta usar esses aqui. Beleza? Então, velho, vamos sair dessa neurose, a gente faz o que dá. Se a gente quiser mudar radicalmente tudo, é quase que impossível. Eu acho que a gente cria uma segunda situação, que é um problema de neurose mental mesmo. Fica todo mundo maluco. Eu percebo que tem muitas pessoas nesse modus operandi e a vida se torna mais pesada com isso. Eu sei que a gente não vive no mundo ideal, você também sabe disso, mas a gente faz o que é possível, meu amigo. O resto a gente entrega nas mãos de Deus e faz a nossa parte no que a gente pode. Cada dia basta a sua preocupação, certo? Então, basicamente é isso. Realmente eu acho que eu vou dividir mesmo, tá, pessoal? Vou falar do capítulo 5 em outro momento, porque esse vídeo aqui já ficou, ó, com 36 minutos, né? Acho que tá bom já aqui. E espero que de alguma forma aqui tenha te trago alguns ensinamentos, algumas coisas que sejam válidas para ti. Se você gostou desse vídeo, quer fazer um comentário, quer colocar uma dúvida, deixa aqui abaixo que eu vou te responder. Até a próxima. Deus abençoe.